Fala traders, alerta de recap diário na área e hoje o mercado deu mesmo que falar. E eu estou aqui para compartilhar a minha performance com vocês, então bora ver. Então, estamos aqui com o nosso par Shell USD, que por acaso não será o único que iremos estar aqui a conversar sobre ele, não hoje, ao decorrer dos recaps, ao decorrer dos dias, não será só o Shell USD, teremos também outros pares como Euro USD e o GBP USD, mas por hoje vamos falar do Shell USD, até porque eu só operei o Shell USD hoje. Então, isso é mais um recap em que eu estarei aqui convosco a compartilhar, né, a minha performance, como eu bem falei no início do vídeo, a compartilhar a minha performance com vocês, em que eu irei expor tanto as minhas perdas, tanto os meus ganhos, e juntos estaremos aqui todos os dias, no final do dia, né? No final do dia ou mais para a noite, 19 e 20 horas, em que serão disponibilizados os vídeos, né? Esse primeiro vídeo provavelmente chegará um bocadinho mais tarde, porque também gravei mais tarde, porque tive alguns a fazer após o meu término, né, no mercado. Então, vamos começar no gráfico diário e depois vamos ao gráfico de minutos, né, nesse caso 5 minutos. Vamos regredir do gráfico diário para os 5 minutos. Podemos até passar de uma hora, só que eu não sou muito dos triple screens ou essa cena toda. Da cena, deixa só apagar aqui estas cenas só para não deixar tudo isto baralhado, complicar aqui a nossa análise, né? Isso aqui é só para vocês verem que eu realmente não costumo fazer assim análises em time frames maiores, como o time frame de diário, H4, 6 cenas todas. Simplesmente faço as minhas análises dos meus trades no gráfico de 5 minutos. Pode até parecer estranho para a maioria, mas é assim que eu opero e é assim que eu me saio bem. Para mim é melhor assim, pois evita com que eu me perca, né? Muitas das vezes evita também o excesso de análise, porque em algum momento tu já tens, né, a direção, ficas tipo, será isso aqui que eu irei fazer, só que depois tu acabas por te complicar por excesso de análise, tens ali linhas a encherem o teu gráfico de 100 frames que pá, naquele momento tu nem estás a operar e que no final do dia nem são muito relevantes para o que tu estás a procurar fazer. Então, aqui no gráfico diário, né, podemos reparar que o ouro, né, está numa tendência de alta, já. E o que nós temos aqui? Temos ele a fazer um pullback na minha visão. Nesse caso, tipo, naquilo que eu vejo ele a fazer um pullback. E aqui, né, ele falhou em retomar a tendência nessa H2 aqui. E fez uma falha de H2 com uma barra de tendência bem ampla, né? O que nos remetia a uma segunda perna de baixa no mínimo. Nesse caso,
ela veio fazer aqui a segunda perna de baixa na sexta-feira, que foi mais uma barra interna do que outra coisa. Foi uma dos, como podemos ver aqui, essa barinha pequenina. Barinha pequenina, como assim? Como podemos ver aqui, nesta barra. E para hoje, devido a esta barra, seria provável que enfrentaríamos uma lateralidade ou uma retoma na tendência de alta, pelo menos para vir fechar este gap aberto que ele deixou aqui ou para vir a níveis mais acima nos próximos. Mas como o nosso trabalho não é pensar e sim fazer o que o mercado nos manda fazer, no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 5 minutos, que é o meu gráfico de batalha, né? Como eu costumo chamar, nós estamos a ver de uma tendência de baixa, né? Vamos assim dizer, bem visível, por acaso. Teve aqui essa tendência de alta que foi mais um pullback de uma downtrend. Exactly. E temos aqui traçar as máximas e mínimas do dia anterior, né? Vamos aqui a mínima do dia anterior. E essa aqui como a máxima do dia anterior. Então, o que nós podemos perceber aqui é que o mercado na sexta-feira foi mais lateral que outra coisa. Porém, foi um lateral que estava a renovar mínimas e não renovava máximas. Ou seja, ele estava numa tendência de alta, um canal amplo, podendo aqui traçar e nem precisa traçar, precisamos traçar linhas para poder enxergar. Aqui estávamos num canal amplo em que tanto compradores quanto vendedores estavam ali em vantagem, ou seja, uma lateralidade. E no dia de hoje, olhando aqui para o gráfico de 5 minutos, eu quando entrei, né, para fazer os meus trades, já havia acontecido muita coisa, mas assim, olhando bara bara, no início do dia, estava mais para uma alta do que para uma baixa, assim, entre aspas. Vendo aqui o que o mercado estava a fazer. Porém, aqui já 9 horas, 8, que era o horário, que é o horário em que normalmente eu costumo operar, né, que por causa da abertura da sessão de Londres, então eu costumo operar às 9, começar a operar às 9 horas da manhã, cá de Moçambique. E como é que o meu horário não está ajustado no TradingView, é que marca como sendo 8 horas. Aqui podemos reparar esta barra de tendência de baixa, uma barra ampla que automaticamente nos coloca no modo always in short, tipo, ou seja, sempre vendido, visando aqui a metodologia do Al Brooks, que é que eu estudo e visa simplesmente a ação do preço. Como podem ver aqui não tem money indicadores, something like that. É simplesmente
o preço. Tenho aqui essas médias móveis, essa azul, que é a média móvel de 20, e tenho também ali a média móvel preta, que é a média móvel de 200 períodos aritmética. Porém, elas estão aqui só para nos auxiliar em algumas coisas, mas o nosso principal indicador, né, nesse caso, é o preço. Então, nesse momento, como eu havia dito, o mercado nos colocou num modo always in short, ou seja, sempre vendido. Então, a partir desta barra, nós estávamos, eu, né, nesse caso, já estava simplesmente a procurar por trades de venda. Podemos perceber aqui que essa aqui, esta linha vermelha é a máxima, a mínima, nesse caso do dia anterior. Então, poderia haver alguma reação, ou seja, uma lateralidade. Para haver uma reversão, tinha de ainda haver algumas cenas. E olhando assim, até que poderia sim, pois já havia rompido aqui uma linha de tendência. E esta barra que nos colocou no modo always in short poderia ser uma barra climática. Então isso poderia ser um clímax, e a partir daqui o mercado poderia reverter ou para uma lateralidade ou mesmo uma reversão de tendência. Não foi o que aconteceu. A barra seguinte confirmou o nosso modo always in short e confirmou que realmente estamos num modo agora em que temos de pensar simplesmente em vendas, e foi o que nós fizemos, ou melhor, foi o que eu fiz, né? E tendo aqui até esse momento, até este momento aqui, né, eu não via assim grandes trades a fazer. Então foram basicamente mas alguns minutinhos, horas, eu simplesmente à espera, né, de uma boa configuração para que eu pudesse colocar a minha ordem, ou de compra ou de venda. No final do dia nós não sabemos o que o mercado vai fazer. Nós trabalhamos, ou melhor, pensamos no mercado como um ambiente de probabilidades, em que nós temos ali os trades de alta e baixa probabilidade. Nós vamos colocar os trades com base nas probabilidades. Se eu tenho um trade ou um setup, né, nesse caso com uma taxa de acerto de 75%, 70%, então isso diz-me que eu tenho 30 a 25% de chances de perder aquele. Eu estou disposto a aceitar esses 20, esses 30%, até porque é um valor positivo, né? Então, a longo prazo, isso vai nos dar, ou melhor, isso vai me dar e vai nos dar, se estiverem aqui comigo, né, nos recaps e nas próximas coisas, porque ainda tem mais coisas por vir que irei anunciar, né, em breve. Um bom rendimento no final de todas as nossas operações, ou melhor, num conjunto, porque um trade só não define um bom trader. Tu podes ser um trader excepcional e fazer, sei lá, uns bons trades negativos, e ainda assim seres um trader profissional e rentável. Além de mais, para mim essa é a diferença entre ótimos traders e traders medíocres, porque traders profissionais, eles estão dispostos a aceitar a perda, eles estão dispostos a operar com base naquilo que eles se predispuseram a fazer. Então, não sei se conseguem entender. E traders medíocres querem ganhar porque querem ganhar. Eles acham que eles estão sempre certos, e se o mercado faz o contrário do que eles acham, então o mercado está ali a manipular, e toda aquela cena de que todos nós conhecemos, ou todos nós sabemos que existe. Então, aqui nesta barra podemos ver que teve uma sombra inferior proeminente, ou seja, uma sombra inferior grande, o que mostra uma certa rejeição
nestes níveis. Veio aqui renovar esta mínima desta barra. Fez aqui essas do giz, o que nos remete mais a uma lateralidade, né? Então, nesse momento, poderíamos muito bem traçar essas máximas e mínimas e colocarmos os trades para sairmos nas máximas, nas mínimas e procurar por reversões, nesse caso, maneiras de operar uma lateralidade. E a barra, duas barras depois, né? Ou três barras depois, teve esta barra aqui que veio renovar a mínima, ok? Que poderia ser sei lá, um bom trade de compra para vir aqui a níveis mais acima, ou seja, até aqui nessa máxima, na máxima dessa lateralidade, um bocadinho mais abaixo, um bocadinho mais acima. Até porque estamos a operar uma lateralidade e lateralidades não obedecem a 100% os suportes giros. Tipo, tu podes até traçar uma linha na máxima e na mínima e tu vires isto que aconteceu aqui, tu ficaste tipo, ok, rompeu, então agora vai para baixo e depois de acontecer isso que aconteceu. O mercado vir aqui, ou de stopar, nesse caso, se tu tivesses colocado um trade aqui, teu stop loss estaria aqui, não teria sido stopado, mas pensando em lateralidade, a maioria das vezes tu serias stopado porque 80% das chances, 80% dos rompimentos em lateralidades falham e tornam-se em reversões e 80% também das tentativas de reversões de tendências falham e tornam-se em bandeiras a favor da tendência. E aqui foi onde eu coloquei o meu primeiro trade nesta H2, aqui às 10 horas e 5 minutos, nesse caso a marca 9 e 5. Coloquei o meu primeiro trade aqui abaixo da mínima desta barra, com um stop loss acima da máxima desta barra. O trade foi acionado na barra seguinte, só que como podemos ver, a barra seguinte não foi uma boa barra, não deu continuidade e nós não tivemos sequer um lucro de um scalper. E saímos aqui barras após nesta barra de tendência e eu voltei a vender novamente aqui, porém não foi acionado. Podemos ver aqui que este trade não foi acionado e a barra seguinte foi uma barra de tendência de alta. E é aqui nessa outra barra que eu coloquei o meu terceiro trade, né, de venda, né, e este já foi acionado. Então ficam dois trades já acionados, dois trades que eu fiz. E este aqui, diferente do primeiro, foi ao meu alvo, que eu fiz a parcial aqui, e fiz e saí das operações por completo aqui nesta mínima. Nesse caso era a mínima do dia. E também podemos ver aqui o mercado, o preço, né, nesse caso já havia rompido esta linha de tendência aqui. Então, uma vez que o preço rompe uma linha de tendência, ele sinaliza aqui, ele nos diz o que? Nos diz que agora os compradores também estão com um bocadinho mais de força. Então, isso torna-se em que um sinal, né, nesse caso de reversão. E após
este sinal, né, o rompimento de uma linha de tendência que para mim é um dos primeiros sinais que eu procuro numa boa reversão de tendência. E vem o reteste, o teste, o teste da mínima da tendência passada. Esse teste pode ser um teste mais baixo, pode ser um teste mais alto. Então, foi um dos motivos que fez com que eu fizesse uma parcial aqui nesta mínima, porque poderia ser um teste poderia ser um teste mais alto, e a partir daqui o mercado poderia subir para vir renovar máximas, chegar aqui, poderia formar uma lateralidade ou poderia falhar, como 80% das tentativas de reversões falha e se tornar uma bandeira a favor da tendência. E eu, sabendo de tudo isso, né, estaria pronto para me posicionar e fazer aquilo que o mercado está a dizer para eu fazer, aquilo que eu sei que se eu fizer a longo prazo eu obterei êxito. Então, o meu segundo trade acionado, nesse caso, meu segundo trade de fato foi nesta barra em que eu fiz a parcial aqui e saí por completo do trade nesta mínima aqui. E ao fazer parcial aqui, eu movi o meu stop loss que estava aqui na mínima desta barra para aqui, na máxima, nesse caso, desta barra para a máxima desta barra aqui. E não, se o mercado viesse para aqui e me estopasse, eu ainda estaria tranquilo com isso. Então, após isso, o que podemos ver? Após isso, podemos ver que o mercado esteve, né, a respeitar não, o mercado esteve a trabalhar abaixo desta linha de tendência que formou aqui. Então, antes do rompimento desta linha de tendência, eu estava ainda a procurar por trades por trades de venda. Então, o meu terceiro trade foi feito aqui abaixo desta barra, embora esta barra aqui seja uma barra assim não muito agradável. Eu fiz esse trade por algumas razões e fiz esse trade com um objetivo de obter um lucro rápido, ou seja, fazer um scalp. Não foi um trade que eu fiz com um objetivo de fazer um swing que nem este, ou que nem este que não foi acionado. Por isso é que eu disse que por isso que nem este, desculpem, que nem este que eu estava com a ideia de fazer um swing, só que não foi acionado, que seria o meu segundo trade. E não foi porque a barra seguinte foi uma barra de alta, não renovou mínima, ou seja, o meu trade não foi acionado. E este, que foi o terceiro trade que foi acionado e veio dar aqui profit. Este terceiro trade aqui eu fiz com um objetivo de obter um lucro rápido, como eu disse, fazer um scalp. E ele acionou na barra seguinte e nesta barra do G que veio fazer aqui, eu fiz o lucro, saí por completo na mínima, né, nesse caso. Agora a nova mínima do dia, que foi esta aqui. E como eu por dia coloco só 3 trades, após esse terceiro trade eu fiquei simplesmente só a observar o mercado, ver o que ele fazia, sem ideias de colocar nenhum outro trade, por mais que a configuração me parecesse muito boa, que nem foi
este caso. Aqui tivemos uma grande barra de alta que veio para que veio fazer um toque nesta linha de tendência e como devem ver uma barra grande de alta, uma boa barra de alta. Então essa barra aqui poderia ter no mínimo uma segunda perna. E o que aconteceu aqui nesta barra, aqui nessa outra barra, ela mostrou continuidade. Então mostrou que de fato os compradores estão com uma força, eles podem fazer uma segunda perna que poderia ser comprada aqui nesta barra, que foi o pullback de rompimento desta. Deixa aqui marcar, vai ficar mais fácil se eu for a marcar aqui. Deixa uma cor mais nítida. Exato. Aqui nessa barra foi o pullback de rompimento. Então poderíamos esperar no mínimo mais uma perna de alta. E podemos ver também que foi o rompimento desta linha de tendência. E como eu disse, após o rompimento de uma linha de tendência, o mercado volta para testar, né? Para testar o extremo da tendência passada. Isso para quê? Neste ponto, estes vendedores irão ver se realmente os compradores ainda estão com força e estão com vontade de levar os preços mais acima, ou se foi um movimento climático e eles poderiam retomar a tendência de baixa. Neste caso, os compradores estavam tão fortes que esse teste do extremo da tendência anterior foi um teste mais alto, ou seja, um topo, um fundo mais alto. E a partir daqui o mercado reverteu, né, para cima. Esse o mercado reverteu. E aqui também é nítido, podemos ver que rompeu uma linha de tendência por aqui, podemos traçar. Só que a esse momento aqui eu já não estava mais a operar, desculpa. Nesse momento eu já não estava a operar, né? Já viveu feito meus trades no horário da tarde, né? No início da tarde. E temos que ver aqui também que houve um rompimento de uma linha de tendência e após esse rompimento o mercado voltou para testar o extremo da tendência passada e depois reverteu, o que mostra aqui o que eu estou a falar aqui, ou o que eu estava aqui a falar, não é nenhuma baboseira, não é nenhuma coisa que eu tirei da minha cabeça, e sim algo que tem uma probabilidade estatística positiva e que, se bem analisado e bem operado, o payoff também é positivo. Então, por hoje é tudo e voltamos amanhã, como eu falei no início do vídeo. Serão todos os dias às 19 horas. Eu irei disponibilizar aqui um vídeo no meu canal do YouTube, compartilhando com vocês minha performance diária. E como eu disse, mais à frente terão mais coisas que eu ainda irei compartilhar convosco também.